18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você. Na sintonia certa, juntos no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, seja bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Karime Leão. Oi. Nós temos aí presentes para a família amazonense. Temos sim, diversão para a família inteira, legal. exato. Para as 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na frente da Rádio Mix, leva um par de ingressos para curtir a família inteira lá no Mirage, exatamente, ok? As 2 primeiras pessoas, cada um leva um par de ingressos. Tá combinado? Combinado. Então, os primeiros que pararem aqui na rua Fortaleza, 585, no Adrianópolis, leva esse convite. Legal, 6 e 1. Mix. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Madrugada violenta em Manaus. Da noite de quarta-feira para quinta-feira foram registrados 11 assassinatos. Números da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam um aumento de 15% nos assaltos este ano em comparação com o ano passado. O Sindicato dos Profissionais da Saúde denuncia que o governo do Amazonas serve cabeça de peixe como refeição. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com a ação contra a redução do IPI que prejudica a Zona Franca de Manaus. 6 horas, 2 minutos. Você é o melhor Mix do Brasil. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, 5 de maio de 2022. Vamos começando mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Chegamos nesta quinta-feira com outro saldo de crimes de morte. Foram registrados 11 assassinatos em Manaus só nesta madrugada de ontem para hoje. Os dados são oficiais do Instituto Médico Legal e comprovam o que falamos aqui no 18 horas. O Amazonas vive hoje uma grave crise na segurança pública. Carlão, 21 assassinatos. Foi o mesmo número absurdo registrado no feriado da Semana Santa. A gente começou esta semana, esta segunda-feira, anunciando 21 assassinatos. Esse mesmo número, esse mesmo saldo absurdo da Semana Santa. Bom, esta semana o próprio governo do Amazonas divulgou aí o levantamento que revela um aumento de 15% nos assaltos este ano em comparação com o ano passado. Os números são altos e assustadores. Outro levantamento também comprova a crise na segurança pública do Amazonas. O Atlas da Violência coloca o Amazonas como o único estado de todo o país que registrou o aumento de crimes de 2020 para 2021. Karime Leão, e mesmo anunciando investimento de milhões para a segurança, na prática os números revelam que o resultado é o oposto. O aumento de crimes no estado, tem aumentado. E isso é resultado de um governo fraco, sem gestão, que não investe no que deve, não investe em segurança, que não prioriza inclusive os setores mais importantes como saúde, educação e a segurança que estamos falando. Todas as categorias entraram aí na justiça contra o governo do Amazonas para receber o básico, que são os direitos trabalhistas. E sobre os crimes desta madrugada, o repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Manaus vem superando recordes diários de homicídios em menos de 24 horas. Da madrugada da quarta-feira até essa quinta-feira, já são 11 homicídios que assustaram moradores dos bairros Cidade Nova, Jorge Teixeira, Compensa, Petrópolis, Terra Nova e Tarumã. O último bairro foi, inclusive, onde o cabo da Polícia Militar, Isaías Filho, de 38 anos, foi morto. Na opinião do especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, a Polícia Militar tem agido com naturalidade diante de tantos casos. O ano passado já foram 1.060 homicídios, uma taxa considerada elevadíssima e que demonstra que há um descontrole com relação a essa taxa de homicídios, a criminalidade como um todo, demonstra claramente que a polícia não está fazendo seu dever de casa. Essa mudança de postura é necessária. O povo está cansado com a violência, está cansado de ver o poder paralelo da criminalidade imperar.
A gente está cansado de ver os absurdos acontecerem e nenhuma providência ser tomada. Parece assim que as coisas já estão virando comuns, já estão virando habituais. E a população está cansada disso. Cansada de ver o poder paralelo mandar. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que foram 9 homicídios em Manaus e não 11. Mas o registro do IML, Instituto Médico Legal, mostra que realmente foram 11 mortes em 24 horas. A nota disse ainda que a Secretaria intensificou a Operação Cidade Mais Segura com o intuito de combater crimes na capital. Ao todo, 23 pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão pelos crimes de homicídio, roubo e estupro. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos seguir falando sobre o assunto. Vamos conversar com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Boa noite, professor. Falamos nesta terça-feira, sobre esse aumento de crimes, do fim de semana com saldo de 21 assassinatos, que repetiu o mesmo número da Semana Santa. E agora a gente contabiliza mais 11 mortes só nesta madrugada. Professor, e detalhe, é importante ressaltar, esses são números do Instituto Médico Legal, tá? São números, são dados oficiais do Instituto Médico Legal. Bom, professor, e agora, E agora? Onde é que nós vamos parar com esses números tão altos até em relação a índices de outros estados do país, não é mesmo? Boa noite, professor. Boa noite, Karime, Vanessa, Carlão, boa noite, ouvinte. É isso que eu queria começar a conversa por aqui. Os dados que a gente tem consolidados, e tomando aquela nossa conversa de 2 dias atrás, só para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões e 300 mil habitantes, teve nos primeiros 3 meses 142 homicídios. Um pelo outro, eu não sei fazer contas, eu costumo brincar, eu sou das humanas, mas um pelo outro nós estamos falando de mais ou menos um homicídio para 1 milhão. Em Manaus, no mesmo período, foram 213 homicídios, de janeiro, fevereiro e março. O que nós estamos falando aí é alguma coisa como quase 23 por milhão, quase 12 por milhão. Quer dizer, nós estamos com 12 vezes mais homicídios na cidade de Manaus em relação à cidade de São Paulo. Não é possível que alguém ache que isso é normal. Não é possível que o poder público ache isso normal. Não é possível que o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública achem isso normal. Tem um dado que me parece que é talvez um dos mais importantes que a população precisa considerar junto com a gente, que é assim: se você diz que o João ou o Manuel foram mortos, há uma mobilização para investigar essa morte. Se você associa essa morte ao tráfico de drogas, ninguém, nem mesmo os familiares deles, se mobilizarão para investigar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É preciso a gente avaliar com muita cautela e cobrar que o Ministério Público do Estado apure sobre isso, que é possível que a gente estejamos diante de uma violência ordinária, uma violência comum, e que está sendo associada ao tráfico. Não estou dizendo que não seja o tráfico, estou dizendo que a gente precisa investigar para saber, senão a gente não está colocando tudo no mesmo saco. Se as pessoas, por exemplo, não estão sendo executadas por interesses outros, e essas execuções estão caindo na conta do, aspas, tráfico. Só o poder público precisa responder isso. Não tem outra alternativa. Se a gente tirar do poder público, a gente vira barbárie. Sim. Se a gente sair do poder público, vira barbárie. Professor, por que nós estamos com esses problemas todos, esse cenário? Como que nós conseguimos chegar a esse ponto? É o quê? Falta de gestão, falta de planejamento, ignorância, falta de inteligência? Qual é o problema? Porque realmente a coisa está séria, está grave. Eu acho que são algumas premissas. Se você chegar no teu trabalho, hoje pela manhã e alguém olhar para você e dizer assim: fulano, você está doente? O que você tem? Você está pálido. Você vai dizer que não. Se você passar por mais 4 ou 5 pessoas ao longo do dia e eles falarem a mesma coisa, você vai olhar para o espelho no final da tarde e acertar. Tô mal, né? Tô mal. O que aconteceu? Nós estamos há 2 anos, quase 3, falando e estimulando o ódio, a violência, o uso de arma, a compra de arma, o enfrentamento belicista dioturnamente.
Então é possível que isso seja reflexo dessa cultura da violência que a gente está produzindo no país. E essa violência não é só aqui, o país inteiro está lastreado de casos como esse, né? De assassinatos por causas banais. A gente precisa puxar o freio de mão, vocês da mídia precisam fazer uma campanha nacional para desmobilizar essa virulência, essa violência que está todo mundo botando para fora. Né? As pessoas começam a sentir a vontade para cometer crimes e deixam o poder público à vontade para dizer assim, olha, eu não posso fazer nada, eu estou apurando o que está acontecendo. Como é que é? Você tem 11 homicídios numa semana, 20 no outro, e você está apurando? Não, rapaz, tem que botar toda a inteligência da polícia na rua. E se não tiver competência, se não tiver fôlego, pede ajuda para a Polícia Federal, aí sim pede ajuda para a Força Nacional, aí sim pede ajuda para outros estados, fecha essas entradas e saídas da cidade, vou usar uma expressão da linguagem popular, dá um baculejo em todo mundo, tira as armas da rua. Enfim, é preciso dar resposta à altura. É como se o sujeito estivesse entrando com falência múltipla e o médico está querendo dar Tilenol, dar dipirona. Não dá para fazer isso. 11 mortes em um dia, em 24 horas? É um número absurdo, não é, professor? É inadmissível que o staff público não se dê conta. A gente está no meio de uma crise gravíssima, né? E não dá para dizer, estamos apurando. É preciso responder ontem. É preciso que a Secretaria de Segurança Pública, dentro dos limites da lei, apure, investigue e chegue às autorias. Para dizer para a sociedade, olha, a coisa foi brava, foi crime, mas a gente está dando conta. Senão você desacredita. E quando desacredita, você libera que os outros se sintam mais à vontade para se defender pessoalmente. E cada vez que as pessoas se defendem pessoalmente, maior é o número de homicídios. Daí aquela questão da impunidade. Questão da impunidade. E aí eu quero destacar aqui que a gente fica... nenhuma morte vale mais do que a outra, mas quando um agente público, quando um policial perde a vida, é ainda mais grave, né? Porque é onde a gente depositava esperança. Então imagina os moradores da vizinhança desse policial, você aumenta em N vezes a desesperança. Sem dúvida. Por outro lado, é preciso tomar cuidado para que a polícia machucada na tua dignidade corre o risco de cometer mais crimes. A gente tem dezenas de registros que na busca de honrar o amigo policial morto, você faz mais bobagem. Então aí o secretário de Segurança tem que entrar com mais firmeza e exigir que os policiais atuem nos limites da lei. Não fora dela. Fora dela perdemos todos nós. Sem perdemos dúvida. Os policiais, perdemos a família. A sociedade. Perde toda a sociedade. Sem dúvida. Professor, como resposta, a gente recebe e-mails, a gente da imprensa, das assessorias do governo, falando sobre as ações que vão intensificar a Operação Cidade Mais Segura, né? Anuncia prisões e tal. Mas o que a gente não percebe é uma ação de antecipar crimes, de antever mesmo, aquela ação de inteligência para você antecipar crimes. A impressão que se dá é que estamos enxugando o gelo nessa questão. Só se age depois do incêndio, digamos assim. Isso. Veja só, eu insisto muito na ideia de fortalecer o poder público, né? E a gente tem uma polícia civil que tem competência instrucional. Os policiais civis do Amazonas são muito bem treinados, assim como os policiais militares, cada um na tua função. Então é preciso convocar esses policiais e, se for o caso, convidar policiais com mais expertise de outros estados para que formem uma força-tarefa. E não é vergonha para ninguém fazer isso. Não é vergonha para ninguém. Você chama 2 ou 3 experts de outros estados, forma uma força-tarefa, só isso em si capacita ainda mais esses policiais e você encontra soluções, se a gente não consegue resolver sozinho. Eu acho que pode resolver sozinho, mas para isso o governador precisa reconhecer que tem um problema e ir para dentro do staff da polícia, deixar de fazer relação de compadrio, você faz da porta para dentro de casa. Relação de compadrio você faz com teus amigos lá na beira da piscina no final de semana.
O poder público não pode fazer relações de compadrio. Você tem que chamar o cara, o policial. Nós não mandamos dezenas de policiais fazer treinamento fora? Fazer formação fora? Onde eles estão? Por que eles não estão sendo prestigiados e convocados para organizar esse enfrentamento agora? Ok, professor, o senhor falou uma coisa interessante, o governo, né, e tal. É preocupante o seguinte, o governo afirma que ele está investindo milhões na segurança, ok? Ele está afirmando isso. O que a gente observa é o aumento da criminalidade. Onde está o erro aí? Porque não está casando, não está fechando essa equação aí, né? É poucos milhões, é pouca inteligência, o que é então no processo? Veja só, o que faz segurança pública é policiais bem treinados sob um comando central bem articulado. Não é viatura policial, não é arma, né? Isso você vê nos filmes de mocinho e bandido. Na segurança pública é um comando e controle com inteligência e foco. Não adianta você querer ficar pegando ladrãozinho de galinha, não adianta você ficar pegando aviãozinho que vende gramas de cocaína ou de maconha. Você tem que ir em quem está produzindo esses efeitos. Então você precisa de inteligência. E aí o governador compra 50 carros, 2.000 carros, 500 fuzis, 2 metralhadoras, ele acha que isso vai resolver. Isso resolve o problema econômico de quem vendeu. Quem vendeu está feliz. O intermediário que intermediou a compra também deve estar feliz. Mas isso não reflete necessariamente em segurança pública. Claro que uma viatura na esquina das ruas aumenta a percepção de segurança da população. Só aumenta a percepção. Mas isso não resolve. O que você vai resolver é a investigação com autorização judicial, que vai fazer escuta telefônica, que vai instruir um processo bem elaborado, que vai prender, que vai levar as barras do tribunal, julgar e condenar. É isso que você faz. Fora isso, é só lotar o presídio. Você vai lotar presídio com o moleque que está vendendo maconha. Isso não resolve nada. Professor, para finalizar, na nossa última conversa, o senhor se mostrou preocupado sobre as eleições deste ano nesse cenário tão violento. Uma violência que a gente vê essa dualidade, né, em todo o país. Bom, como é que o senhor acha que a questão da falta de segurança, desta violência aqui que estamos passando no Estado, vai refletir no voto do eleitor? Então, é preciso lembrar que o voto é um dos direitos mais sagrados em qualquer sociedade democrática. E parece, sob todos os pontos de vista, que é comum de toda a sociedade, toda a máquina pública, dizendo, olha, o voto está garantido, as condições são garantidas. Já há muitos anos o Estado do Amazonas pede ajuda do Exército Brasileiro para fazer o policiamento nas regiões mais conflagradas. Isso a gente precisa garantir. Agora, se você tem o tráfico, por exemplo, envolvido nesses processos eleitorais e chancelando e vigiando e obrigando o eleitor das regiões desse tráfico a votar, aí você tem uma corruptela no processo eleitoral. A gente sabe que em alguns estados já houve uma participação das organizações criminosas no processo eleitoral. A gente não pode perder de vista que alguns anos atrás vocês noticiaram uma relação promíscua entre o governo, candidato à reeleição e tráfico. Então a gente precisa ficar de olho nisso e denunciar. Mas o meu problema não é o voto. Esse está garantido porque ele garante a inviabilidade do voto. Agora, o problema é a pressão sobre os candidatos e sobre a militância política que precisa ter tranquilidade para ir para a rua para convencer o eleitor a votar no seu candidato, seja qual for o candidato, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, não importa. É preciso que as pessoas tenham a liberdade de escolha, de fazer disputa eleitoral, respeitando o outro, respeitando a diferença do outro e respeitando, sobretudo, a existência do outro, né? Porque, em alguns casos, você tem pessoas, teve candidatos na eleição passada, por exemplo, Jean Willis, no Rio de Janeiro, ele desistiu de disputar a eleição, ele estava sendo ameaçado de morte, né? Você tem outros nomes que também fizeram isso em 2018. Há um receio de que isso aumente em 2022. Sobretudo com a disputa de nível federal, né?
É uma preocupação que a gente não pode perder de vista. Ok, Oi, perdão. Não, é isso. Valeu. O senhor pode concluir, imagina. Tá bom. E o que eu penso que é preciso convocar a Assembleia Legislativa. Queria muito convocar o presidente da Assembleia, o Ronaldo Cidade, lideranças importantes que são líderes para tratar desse assunto. Sim. Esse problema não é um problema alheio à Assembleia. Ou é? Não é possível que o Roberto Cidade não esteja acompanhando isso. Não é possível que a bancada federal, deputados e senadores, não estejam acompanhando. Esses parlamentares precisam sentar, né, calçar a sandália da vaidade e ajudar o governo do estado com a experiência que tem. Né? Você tem aí ex-governadores, senadores da República, ex-prefeitos. Precisa sentar com o governador. Né, provocar o governador pode ser uma boa pessoa, mas pode ser que ele não tenha experiência. É o primeiro mandato político dele, né? Então ele precisa também calçar a saudade da vaidade e atravessar o corredor e lá tomar um café com o Amazonino, tomar um café com o Eduardo, tomar um café com todas as forças sociais da política, com o bispo, vai tomar a bênção do bispo. É preciso sentar para governar. Ninguém governa sozinho. E quando você governa sozinho, você faz mais bobagem. Não é demérito, eu insisto muito, não é demérito para o governador, numa crise, ele pedir e ouvir as pessoas que têm experiência. É hora de pedir ajuda, né, professor? É hora de pedir ajuda. Muito obrigada pela sua participação. Isso só valoriza a dignidade dele, só Jogar isso. A toalha. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje. Um abraço, bom trabalho para vocês. Um abraço. Muito obrigada, boa noite. Conversamos com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. 6h21, boa noite. 18 horas. O governo do Amazonas só liberou 11% dos valores do convênio firmados com as prefeituras do interior, apesar de prometer 150 milhões e meio de reais aos prefeitos. Pois é, Carlão, desse total, apenas 16 milhões de reais foram pagos. E deputados da oposição, para eles, essa estratégia do governo é um estelionato político para forçar os prefeitos a aderirem à sua campanha de reeleição. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. As promessas de investimentos do governador do Amazonas no interior do estado, até agora, boa parte ficou apenas nisso. Dos 150 milhões e meio de reais prometidos em convênio com as prefeituras do interior, apenas 16 milhões 570 mil reais foram pagos até a quarta-feira, dia 4 de maio, o que equivale a somente 11% do total. Os valores foram liberados através das secretarias de Produção Rural CEPROR, de Cultura, de Infraestrutura, CEINFRA, de Educação, SEDUC e Unidade Gestora de Projetos Especiais. Uma das promessas de investimentos no interior foi feita em novembro do ano passado, quando Wilson Lima prometeu investir 25 milhões de reais em obras de infraestrutura e aquisição de materiais permanentes para escolas. Os recursos, segundo o governador, viriam de emendas de parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas. Na ocasião, Wilson Lima declarou que tem dado prioridade a investimentos em infraestrutura e trabalhado para dar condições mínimas de sobrevivência aos moradores do interior e que, por isso, estava fazendo todo o esforço para firmar essas parcerias com as prefeituras. Mas, na prática, isso não se cumpriu. Para o líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto, isso comprova que o governo tem usado esses convênios como moeda de troca para sua reeleição. Isso comprova que o governo está trabalhando no estelionato político, forçando os prefeitos a aderirem a uma possível reeleição em detrimento do interesse da população do interior. O interior tem tanto ou mais direito, em função da sua dificuldade, de ter recursos do governo do estado. O Wilson está usando a coisa pública para fazer política. Deveria já ter passado boa parte desses recursos para as prefeituras. E, aliás,
Tem muita despesa que é obrigação do governo e os prefeitos bancam com dificuldade. O também deputado de oposição, Dermilson Chagas, concorda que a prática adotada pelo governador de segurar os recursos das prefeituras do interior faz parte de seus interesses políticos. Ao segurar a verba em ano de eleição, o governador do estado, além de atrapalhar o planejamento dos municípios, força os prefeitos a aderirem à sua campanha para receberem a verba prometida. Isso tudo para ter o controle do financeiro e segurar os prefeitos o máximo que puder. Isso não deveria acontecer. Esse tipo de convênio, a legislação tem que mudar, tem que ser feito um ano antes. Mas como a legislação eleitoral permite que ele faça isso, faça um convênio e venha parcelando migalhas aos prefeitos, escraviza qualquer município. É triste e lamentável, né, ver que ainda tem prefeitos que aceitam isso. E olha que nós já estamos praticamente no meio do ano, há poucos meses do processo eleitoral, e o governo só repassa 11%, enquanto ele ainda tem 89% do total dos recursos para repassar. Os parlamentares acreditam que a Justiça Eleitoral deveria estar investigando porque o governador não está repassando os convênios para as prefeituras do interior. O 18 Horas tentou ouvir o líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Felipe Souza, mas até o fechamento da reportagem, ele não enviou resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o deputado Dermilson Chagas criticou o governo do Amazonas por acabar, por meio de decreto de janeiro de 2022, com a redução do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de 22 produtos da cesta básica amazonense. Segundo o deputado, o governador Wilson Lima revogou o decreto de abril de 2017 que previa o benefício da redução da base de cálculo de ICMS correspondente a 4% para 22 produtos da cesta básica. Pois é, Carlão, ainda de acordo com Dermilson Chagas, Wilson Lima tomou a decisão sem nenhuma justificativa plausível e sem nenhuma discussão com a Assembleia Legislativa. Para o deputado, com a medida, o governador penaliza toda a população do estado do Amazonas. O assunto foi destaque na Assembleia Legislativa, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa, o deputado Dermilson Chagas criticou o governador Wilson Lima por acabar por meio do decreto 45.111 no último dia 17 de janeiro deste ano, com a redução do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços, de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação para o ICMS de 22 produtos da cesta básica. Para o parlamentar, ao agir assim, o governador Wilson Lima está penalizando toda a população amazonense, sobretudo as categorias que recebem salário mínimo e os profissionais que estão desempregados devido à pandemia. Além dos servidores estaduais que estão sem reajuste salarial desde o ano de 2019 e que estão sofrendo com os efeitos da inflação ao longo dos últimos 4 anos. O parlamentar lembrou que a decisão foi tomada na surdina em plena pandemia no dia 1º de dezembro ainda de 2020, quando o governador do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado, revogou a resolução da Cefaz que disciplinava o decreto 37.788 de abril de 2017, o qual previa o benefício da redução da base de cálculo de ICMS correspondente a 4% para 22 produtos da cesta básica e que visava a igual redução nos preços desses produtos para a população. A revogação foi realizada sem que o governo do Amazonas noticiasse o fato para a população por meio da imprensa, como costuma fazer sempre que um ato de gestão é realizado, segundo o deputado Dermilson Chagas. O governador tem que reeditar e levando essa alíquota não mais a 4, mas a 0, né? Só para deixar bem claro, em 2017 foi criado o decreto 37.778, que foi um decreto que reduziu essa alíquota de 18% para 4%, dando um desconto muito grande na cesta básica. Veio a resolução que disciplinou da Cefaz, a 011,
E essa resolução, ela foi revogada por uma outra resolução, tá certo? Que era 038, de uma forma muito maldosa, em que tira esse desconto do ICMS na cesta básica, elevando o custo das cestas, deixando mais caro esse isento para a população. Ainda segundo o deputado, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, tomou a decisão sem nenhuma justificativa plausível e sem nenhuma discussão com a Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado disse ainda que o governo do Amazonas pode voltar atrás e desfazer o que ele considera um erro. Isso aconteceu em dezembro de 2020, em plena pandemia, num momento muito dolorido em que a população se recolheu, se retraiu, ficou dentro de casa, o governo tirou esse desconto do ICMS da cesta básica. Então, o que nós precisamos é que ele venha reeditar, mas com uma alíquota que não seja mais 4%, mais 0%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 30 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, falamos ontem sobre o projeto de lei do piso da enfermagem, que ainda estava em votação ontem à noite, quando a gente estava conversando aqui. Bom, acabou sendo aprovado na Câmara o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. Cadu, conta pra gente como é que votou aos deputados aqui do Amazonas. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karime, 100% da bancada do Amazonas votou sim ao projeto de lei que estabelece um piso salarial nacional para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, como você disse. Os 8 parlamentares do Amazonas registraram voto sim, o que é muito raro, viu? Eles votaram sim. Primeiro, raro porque eles foram lá e votar. Sempre tem alguém justificando o voto, não votando, enfim. No final, a matéria recebeu 449 votos favoráveis e 12 votos contrários. O projeto de lei, número 2564 de 2020, agora segue para a sanção presidencial e assim começa uma nova luta, que é de fazer com que essa proposta se torne lei, e isso só acontece se o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionar e determinar a publicação no Diário Oficial da União. O que vai ser difícil, Karime, por quê? Porque o piso salarial da enfermagem, aprovado agora, que é de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e também para parteiras, vai gerar uma despesa de 16 bilhões de reais. Há uma pressão muito grande das prefeituras, das santas casas e das empresas de saúde em cima do presidente Jair Bolsonaro para não sancionar. Por quê? Isso gera essa despesa enorme e, segundo o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ainda não ficou claro de onde o governo vai tirar esse recurso para bancar o reajuste salarial. E, além disso, as empresas de saúde dizem que vão repassar os custos aos clientes, principalmente aos planos de saúde. Por isso que há esse revés. Então, vamos aguardar essa situação. Mas o fato é que a classe da enfermagem venceu essa dura batalha, que foi aprovar esse projeto no Senado e na Câmara. Vamos ouvir o que disse o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, o Sandro André, que ele veio para Brasília participar das manifestações na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. A enfermagem hoje está provando de uma grande vitória que a União trouxe. Essa vitória é graças à união dos auxiliares técnicos, enfermeiros, parteiras de todo o Brasil. Hoje nós mostramos para o Brasil a nossa força. O Corém Amazonas, desde o início, se fez presente nessa luta e fará presente nas outras, como 30 horas, aposentadoria especial. É apenas o início de grandes conquistas para a enfermagem brasileira. Nós tivemos 449 votos a favor e apenas 12 contra. Agora vai para as mãos do presidente para que seja sancionado, vire lei e a nossa enfermagem seja realmente valorizada. Viva a nossa enfermagem! Deus abençoe a enfermagem brasileira! Você está ouvindo 18 horas.
A gente acompanhou a fala do enfermeiro Sandro André, presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Amazonas. Cadu. Importante lembrar, Karine, que esse projeto de lei foi apresentado no Senado pelo senador Fabiano Contarato em 2020, que foi o ano agudo da pandemia, quando muitos profissionais da saúde perdiam suas vidas para a Covid-19, salvando outras vidas, né? Claro que os parlamentares não aprovaram só aprovaram esse projeto porque teve muita pressão da sociedade e eles não vão entrar em bola dividida, ainda mais nessas eleições. Mas foi uma forma de reconhecer o trabalho heróico desses profissionais. E com relação à PEC 9, Karine, que também falamos sobre isso ontem, que trata do piso salarial mínimo de R$ 2.424 aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate de endemias, pois é, a matéria foi aprovada no Senado e foi promulgada hoje pelo Congresso Nacional. Foi uma tramitação relâmpago no Senado. Agora, a lei já está valendo e o reajuste salarial desses profissionais que exercem essa atividade essencial para todos nós, agora é uma realidade. Karine e Carlão. Ei, Cadu, eleições 2022, eu vou continuar lá na Terceira Via, tá? União Brasil deixou o grupo da Terceira Via? Explica aí pra gente, o que está acontecendo na Terceira Via agora, os últimos fatos da Terceira Via, Cadu? Aquele ditado, Carlão, viola no saco e chapéu na cabeça. Pegou o beco. Nossa. Pegou o beco. União Brasil está fora realmente daquele grupo de partidos de centro que queria formar uma candidatura única em torno da chamada Terceira Via ou do Centro Democrático, né? Não adiantou nem mudar o nome, Carlão. E sabe quem saiu ganhando com isso? O presidente Bolsonaro, que pouco a pouco ganha os votos dos eleitores nem, ou seja, aqueles que não queriam votar nem Lula e nem Bolsonaro. Como esses partidos de centro, no caso PSDB, Cidadania, União Brasil, MDB, são de centro-direita e todos eles têm uma ligação bolsonarista, a tendência é que os votos migrem para o próprio Jair Bolsonaro. E há muita especulação em torno disso, de que quem implodiu a Terceira Via foi o próprio Bolsonaro, porque para ele a polarização é o caminho mais interessante, porque ele fica mais confortável num confronto direto com o ex-presidente Lula. E como fica a União Brasil, Carlão? Fica bem, obrigado. O partido fica com os 800 milhões de reais do fundo eleitoral e vai lançar candidatura única e própria. Puro sangue, Luciano Bivar presidente e Sérgio Moro vice, mas já tem uma pressão muito grande nas redes sociais, principalmente no Twitter, de grupos querendo Sérgio Moro presidente e Luciano Bivar vice. Agora a briga tá aí, viu? O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, fez um comunicado explicando um pouco da decisão dele de sair da Terceira Via. Vamos ouvir um trecho da fala dele. Esperamos até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós uma única alternativa a não ser sairmos com uma chapa pura. Por que sair com a chapa pura? Porque a gente não aceita. Eu me recuso a aceitar os extremos que estão aí estabelecidos. Então é por isso que a União Brasil segue em frente para essa candidatura, definitivamente para em outubro desse ano nós nos candidatarmos e sermos eleitos presidente desse país. Conto com vocês e espero que vocês entendam o sentimento que passa, não só em mim, mas em todo o povo brasileiro em busca dessa alternativa. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala de Luciano Bivar, presidente nacional do Partido União Brasil. Cadu. Karine, o motivo do desmanche da Terceira Via é que ninguém quis ceder, simples assim. Todos os partidos querem continuar tendo os seus pré-candidatos. Agora, Simone Tebet, que estava tendo a sua pré-candidatura desgastada, recebeu ontem as bênçãos dos caciques do MDB para continuar a sua pré-candidatura à presidenta da República. Isso foi uma novidade, isso pode gerar uma grande movimentação daqui para frente, inclusive influenciar os resultados das pesquisas, das próximas pesquisas, né, dentro desse grupo de centro. Ela conta com a militância aguerrida do presidente do partido, que é o Baleia Rossi, que não quer deixar que o MDB migre para o bolsonarismo.
Simone Tebet tem o apoio de um marqueteiro chamado Felipe Soltello, que vem mostrando a ela, por meio de alguns estudos que ele está preparando, que ela pode sim crescer dentro desse grupo entre Lula e entre Bolsonaro, sendo ela, portanto, uma boa opção nesse caminho para quem não vai votar nem Lula nem Bolsonaro. Tem Ciro Gomes e ela acaba sendo o melhor caminho, a opção de centro-direita para quem não quer votar em Bolsonaro. E agora falando sobre o nosso look político, Karine e Carlão, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a lei Aldir Blanc, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado. Essa lei destina recursos públicos na ordem de 3 bilhões de reais para financiar projetos culturais. O motivo é que o projeto rompe a capacidade da União de gerir e fiscalizar a aplicação desses recursos. Mas isso foi uma justificativa apresentada pelo Ministério da Economia, né? E o Bolsonaro também vetou hoje, agora pela manhã, a lei Orlando Brito, que isenta de impostos federais por 5 anos os equipamentos e materiais importados para uso exclusivo de fotógrafos profissionais, repórteres fotográficos e cinematográficos, cinegrafistas, operadores de câmera. 2 derrotas em um só dia para quem produz arte e informação no nosso país. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, a crise dos combustíveis voltou para a pauta no Congresso Nacional, não é? Por quê, Cadu? Explica pra gente. Karine, o motivo é que a gasolina e o diesel voltaram a subir de preço. Aqui em Brasília, para você ter uma ideia, Karine, a gasolina está chegando a R$ 8,00, viu? A Comissão de Defesa do Consumidor vai realizar na semana que vem uma audiência pública com o novo presidente da Petrobras e o presidente do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, para pedir explicações sobre a paridade de preços e da regulamentação dos estados sobre a cobrança do ICMS. O Congresso Nacional, há meses atrás, aprovou medidas de unificação do ICMS, de redução dos impostos federais, mas nada disso foi implementado ainda, Karine. Por quê? O CONFAS acabou aprovando aquela cobrança de R$1 de imposto único para os estados, o que acabou bagunçando tudo e não dando em nada. Por isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou ontem no plenário exigindo do ministro Paulo Guedes uma explicação para que ele faça valer a Lei Complementar 192, que obriga a cobrança única de ICMS e podia, assim, reduzir o preço do diesel. Enquanto isso, o preço desse combustível, do diesel, vem aumentando quase toda semana, influenciando principalmente no preço dos alimentos. E há a expectativa, Karine, de que a gasolina suba 12% e o diesel também suba 24% a pedido das empresas importadoras de combustíveis. Vamos aguardar, acompanhar e sofrer, né, Karine? Acompanhar e sofrer, isso aí, R$8 Cadu. é caro, hein? Pô, muito caro, hein, Cadu? Obrigada pelas informações. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Conversamos com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. 18 horas. 6h42, você no melhor Mix do Brasil. E olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere, hein? O Sindicato dos Profissionais da Saúde denuncia que o governo Wilson Lima serve cabeça de peixe como refeição. Nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora, 6h43, nós vamos saber aí, né, o que vai acontecer com o tempo aí, a sequência do tempo para esta noite de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Quinta já para sexta-feira, né, Carlão? Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 96%. Mix. O Brasil ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores com idades entre 16 e 18 anos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral divulgados nesta quinta-feira. Revelam aí que, entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores nessa faixa etária aí. Mais eleitores, Carlão, olha aí. Ainda segundo o Tribunal Eleitoral, as mulheres representam 53% do eleitorado, os homens são 47%. O balanço ainda é parcial, tá? O perfil do eleitorado brasileiro, habilitado para votar nas eleições do dia 2 de outubro deste ano, deve ser apresentado só no mês de julho. Mesmo assim, esses números já representam aí um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018.
Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos falar de Zona Franca de Manaus, um assunto aí de extrema importância, não é isso? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ingressou com a ação contra a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que prejudica a competitividade da Zona Franca de Manaus. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou na noite da última terça-feira com uma ADI, ação indireta de inconstitucionalidade, ao Supremo Tribunal Federal, com pedido de liminar contra 2 decretos da Presidência da República que reduziram o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo o presidente do Conselho Federal, Johnny Cleuter Mendonça, a ação foi necessária, já que as decisões do governo federal têm prejudicado a Zona Franca de Manaus. A OAB Nacional ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI. Nessa ação foi formulado o pedido de liminar para a suspensão imediata da eficácia dos 2 decretos da Presidência da República, editados em 28 de abril, que reduziram as alíquotas do IPI de diversos itens e zeraram a alíquota dos concentrados. E o objetivo é que os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus sejam excetuados dessa redução linear da alíquota do IPI. Pois da forma como foi feita, as indústrias que estão instaladas na região, gerando emprego, renda e arrecadação, elas perderiam sua competitividade e haveria uma redução das suas vantagens comparativas. E isso estaria ferindo a nossa Constituição Federal, uma vez que, por meio do artigo 40 do ADCT, foram resguardados todos os incentivos da Zona Franca de Manaus. E é por meio dessa ADI que a OAB pretende que a Zona Franca de Manaus seja resguardada, uma vez que a Zona Franca de Manaus ela é um importante marco para o desenvolvimento da indústria e também para reduzir as desigualdades regionais. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O governo Wilson Lima serve cabeça de peixe como refeição a profissionais da saúde, de acordo com denúncia do sindicato da categoria, Karine. Exato, são dos trabalhadores da saúde. Há dias os trabalhadores reclamam da comida servida lá no Hospital João Lúcio. Segundo eles, mesmo depois da troca da empresa que fornece a alimentação, a refeição não melhorou. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Odiné Araújo. Imagina você trabalhar 12 horas por dia e na hora de se alimentar ter como único prato cabeça de peixe cozida. Pois esta é a realidade dos trabalhadores do Hospital João Lúcio. Em denúncia enviada ao 18 horas, a profissional que pediu para não ser identificada e ter a voz modificada eletronicamente por medo de punição, relata que a refeição no hospital de referência é sempre a pior possível. E não é só isso não, colega. Sabe o que é? É cabeça de peixe, é comida gordurosa, cheio do carboidrato. Não tem uma comida pra dieta. Sério mesmo, não tem. É amarga salada. E só sabe dar repolho. Eu só vejo repolho na salada. Por isso que eu nem desço mais pra comer. Eu mesma levo minha janta. O que dá é tédio, ó. Dá tédio mesmo. A comida é horrível. A presidente do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores da unidade, Graciete Mouzinho, foi comunicada pelos trabalhadores e denunciou o descaso com a alimentação dos profissionais de saúde. De acordo com a sindicalista, a reclamação é antiga e ela mesma já levou o caso ao conhecimento da Secretaria de Saúde do Amazonas. A empresa fornecedora de alimentação foi trocada, mas os trabalhadores continuam se alimentando mal. Graciete Mouzinho informa que a reclamação sobre alimentação ruim também vem de outras unidades de saúde do governo do estado. Não é só no Hospital João Lúcio que estão servindo esse tipo de comida. É em todos os hospitais. Lá no 28 de agosto não melhorou nada a comida, continua uma comida ruim, as meninas estão se sentindo mal. Segundo a informação que eu tive também, que lá no Joãozinho. Então, resumindo, em todos os hospitais, a comida que está sendo servida para esses profissionais são de péssima qualidade. Olha, veja bem, aí só estão oferecendo a cabeça do peixe, né? Sem contar
porque a comida é muito gordurosa. Segundo a sindicalista, se o secretário trocou a cozinha e a qualidade do alimento não melhorou, está na hora de o governo do Amazonas pagar o ticket de alimentação aos trabalhadores para que eles possam fazer suas refeições dignamente. Já que esses profissionais RDAs não recebem nenhum ticket de alimentação e nem um risco de vida. Além de ficar exposto num local desse, sem receber o risco de vida, então o profissional paga para trabalhar e ainda tem que comprar sua própria alimentação, porque há essa falta de respeito muito grande com esses pais e mães de família que ali prestam serviço. No dia 24 de fevereiro desse ano, o Sindiprive já havia denunciado que o almoço de acompanhantes de pacientes e profissionais de saúde do Hospital da Criança, na Zona Leste, estava sendo servido com mais de 3 horas de atraso. A Secretaria de Saúde do Amazonas, até o fechamento da reportagem, não se pronunciou sobre o caso. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, o site do governo do estado do Amazonas continua fora do ar. Já são 2 semanas, né? E a Prodan, empresa responsável pelo site, disponibilizou alguns links para que a população possa acessar alguns serviços do governo. Por que todo esse tempo fora do ar, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, essa pergunta é o que todo mundo está fazendo, né? O site está fora do ar há exatamente 16 dias, Karime. E até agora, pelo menos, eu não fui informada, né, o porquê, né, do site estar fora do ar. Aliás, eu enviei e-mail para a assessoria da Polícia Federal no dia 28 de abril para saber, né, se a Polícia Federal havia sido acionada aí para a perícia em relação a esse caso da Prodan. E até hoje eu não tive resposta. Hoje eu liguei várias vezes também, não consegui falar com ninguém da assessoria. Entrei em contato também com a assessoria da Prodan novamente. Até o fechamento desta edição, eu também não tive resposta. É importante frisar que na última nota enviada dia 28 de abril, a assessoria da Prodan afirma que o suposto ataque hacker se deu em uma camada restrita, sem nenhum contato com os demais sistemas governamentais e que não causou nenhum dano ou vazamento de dados. Mas a gente pergunta, que camada seria essa? De aplicação, de apresentação? Tudo muito vago, né, Karime, Carlão e ouvintes? Aí a nota segue dizendo que a Prodan está realizando a atualização dos softwares, né, para os roteadores de borda. Eu aproveitei e conversei com a especialista em TI, a Alessandra Martins, que já participou aqui do 18 horas, ela que é consultora em governança, segurança e privacidade. Acompanhe o que ela diz em relação a isso. Vamos ouvi-la. Roteador de borda e o site está fora do ar? 2 semanas para corrigir uma rota? Roteador faz rota e para localizar IP de aplicação na internet. Então, assim, o roteador é camada de comunicação, transporte. O que o roteador faz? Calcula a rota de um host para outro. 18 horas. Pois é, né? Ela faz esse levantamento aí. Aí a Prodan informou ainda, naquela nota do dia 28 de abril, que foi aberto um boletim de ocorrência na delegacia especializada em repreensão a crimes cibernéticos. E aí a Alessandra, novamente, continua o questionamento dela e pergunta, cadê a Polícia Federal? Vamos acompanhar. Investimento em tecnologia é anual, é em treinamento, é em ferramenta, é em software, é em hardware. A ferramenta ela não é só software. E da forma como está colocada a nota, é meramente fictícia. Não detalham o que é, não detalham medidas. 18 horas. Perdão, nessa parte ela fala sobre os investimentos, né, em segurança e tecnologia na Prodan. Agora sim é que ela faz o questionamento. Cadê a Polícia Federal? Agora vamos ouvi-la. E aí, quando você olha que um portal da transparência está fora do ar 2 semanas, vítima de um pseudo-ataque hacker, cadê a Polícia Federal que deveria ter sido envolvida? Um portal da transparência, eu estou infringindo uma
legislação federal, porque ele não é uma lei simplesmente do estado, do município, é uma prestação de contas públicas. Existe uma legislação federal para isso. O portal da transparência do governo do estado está há 2 semanas fora do ar por um pseudo-ataque hacker. Isso deveria estar sendo investigado. 18 horas. Pois é, para a Alessandra, essa situação é bem séria, viu, Karime e Carlão? Muito grave. E essa história tá mal contada. Parece que querem encobrir algo. O que será que tem por trás? Vamos ouvi-la novamente? Esse conjunto de sites fora do ar aí não condiz com o ataque superficial, as notas não condizem com notas técnicas, a reação não condiz com um processo de gestão e resposta a incidentes, porque eu deveria notificar autoridades, né? Eu estou impactando serviços públicos, eu estou impactando, inclusive, aí neste caso, um portal da transparência com informações que deveriam ser públicas e atualizadas e, assim, no máximo possível em tempo real. Então, assim, essas notas toscas, eu diria no mínimo, né, superficiais aí, olha, dá pano para manga. 18 horas. Parece que pode dar mesmo, viu, muito. Karime? Ouvimos então a Alessandra Martins, que é consultora em governança, segurança e privacidade. E novamente a gente levanta a hipótese aí de um pseudo-ataque hacker, né? Para encobrir algo, desaparecer com informações, enfim, é uma hipótese. São várias hipóteses, né? A gente pode ficar pensando, lógico. E como a Prodan não nos informa, né? Alô, nós perdemos o contato com a nossa repórter Artemisa Gadelha, falando sobre a questão do site aqui do governo do estado do Amazonas, que está há 2 semanas fora do ar. Ela completou falando sobre essa questão, conversou com a especialista sobre isso, de TI, de segurança de TI, falou sobre isso com a Alessandra Martins e foi o nosso assunto de hoje com a Artemisa Gadelha, ela que esmiuçou. O fato é que estamos há 2 semanas com o site do governo fora do ar e o governo diz que em nota oficial foi um ataque hacker. Agora, exato, agora às 6h58. Carlão, vamos falar a respeito agora da questão de um levantamento feito pela Comissão Pastoral da Terra, entidade ligada à Igreja Católica, que mostra que o número de conflitos registrados no ano passado em áreas florestais isoladas foi o 3º maior da década. E a gente acompanha mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. O número de conflitos em áreas verdes do Amazonas no ano de 2021 foi o 3º maior da década. Os números foram levantados pela Comissão Pastoral da Terra, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vinculado à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. Ao todo, foram 1.768 conflitos no campo, uma média de 34 por semana. Os números de conflitos são menores apenas que os registrados em 2019 e 2020, onde foram computados 1.903 e 2.054 ocorrências, respectivamente. Segundo o representante da Comissão Pastoral da Terra no Amazonas, Manuel do Carmo, grileiros e fazendeiros têm invadido terras de poceiros, assentados, ribeirinhos e povos indígenas. Então, uma situação muito complicada, Altazes. Isso sem falar lá no estado de Teré-Maué, que tiveram parte da sua terra tipicamente devastada com aquela situação das madeireiras do Pará. E também nós estamos com um problema na região de Manicoré, não só com os indígenas, mas com as pessoas também que estão ali barganhando as reservas extrativistas, as reservas ambientais. Então, o quadro da Amazônia ele é tremendamente cobiçado pelo capitalismo que quer se expandir. Eu volto sempre a insistir, se minério resolvesse o problema do Brasil, o Brasil era um país completamente desenvolvido, né? Um país rico, porque olha, o pessoal saqueia minério desde o primeiro dia
que Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo colocaram os pés aqui. Em 2021, a maior incidência de conflitos foi identificada em Boca do Acre. Foram 24 registros só no município, 17 deles em Seringais. Em segundo lugar, ficou Lábrea, com 7, sendo 6 tensões em áreas de reserva extrativista. O município da Calha do Rio Purus foi o líder do desmatamento no estado e o segundo que mais devastou a floresta amazônica no ano, com 505 km² de vegetação derrubada. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O interior do Amazonas precisa que o governador Wilson Lima cumpra as promessas feitas com as prefeituras. O governo tem feito muita divulgação de convênios com os municípios, mas tem repassado muito pouco do que é acordado com as prefeituras. O próprio governador tem dito que os municípios precisam de recursos do estado, mas acontece que os convênios até hoje não saem do papel. Foram anunciados convênios do valor de 150 milhões de reais este ano e só foram efetivamente pagos um pouco mais de 10% do total. O que tem acontecido é muita propaganda e pouco repasse de recursos para o interior. E os números, é preciso destacar, são do próprio governo. Estão no portal da Transparência do Estado. 18 horas. 7 em ponto, Karime, tem a saideira. Tem a saideira Okay. caindo a respeito do Prodam, do site do governo que está fora do ar, né? E o seguinte, Sim. o site, a nota oficial do estado, que o site segue em atualização e agora é possível ter acesso a alguns serviços do governo, como o portal da Transparência do Estado do Amazonas, acesso à informação e notícias da Agência Amazonas. 7-1, Karime, boa noite. Beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.